Graça e paz, queridos irmãos. Vamos nos acomodar. Nós vamos dar início ao nosso culto, nossa adoração ao Senhor. Ir aos irmãos que estão entrando, que já possam se dirigir aos seus lugares para nós, então, darmos início ao nosso momento de adoração. Que privilégio! Estamos aqui no nosso segundo domingo. Louvado seja Deus. Hoje pude compartilhar no grupo do WhatsApp da nossa alegria, de estarmos reunidos aqui. É claro que a gente sente por aquelas pessoas, pelos irmãos que não podem estar conosco. Entretanto, isso não pode ser maior, do que a alegria de fato estarmos aqui. A gente precisa ser grato a Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, resolveu que fosse assim. E nós, então, somos gratos diante da sua vontade. Pedimos a Deus que continue fortalecendo os nossos irmãos, que nos acompanham, que Deus continue fortalecendo a vida de vocês, que Deus continue sustentando os irmãos. Tá? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 90 e vamos nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. Peço que você acompanhe a leitura que farei do Salmo 90. O Salmo 90 nos diz o seguinte, Salmo de número 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Como eu disse, é um privilégio, irmãos, estarmos aqui diante do Senhor, para bendizermos o Seu glorioso nome, para reconhecermos as Suas maravilhas. É sempre oportuno, nessas ocasiões, lembrar aos irmãos, vocês não vieram aqui para assistir o culto, vocês vieram aqui para servir a Deus. E estarão servindo a Deus, prestando atenção na pregação, participando dos sacramentos, aqueles que são habilitados para isso, cantando, lendo as Escrituras, orando, dedicando a sua máxima atenção, não ao pastor, mas ao Senhor Deus, que se faz presente aqui nesta manhã, e está aqui, por intermédio de Cristo, pronto para receber a nossa adoração. Que Deus nos fortaleça nesse momento, e que atendamos a convocação do Senhor, para adorá-lo. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Vamos fazer uma oração de adoração. Benigno Deus, bondoso Deus, santo, eterno, Deus que é Senhor do tempo, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, como Teu povo, para bendizer as Tuas maravilhas, para bendizer o Senhor por todas as Tuas maravilhas, para reconhecermos as obras das Tuas mãos,
nós te damos graças pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui. Não nos deixa perder isso de vista. É um privilégio para nós. Não é um favor que nós fazemos a Ti ou a qualquer outra pessoa. É um privilégio, é uma honra. Nós não merecemos estar aqui, mas somos trazidos para cá pelos méritos de Cristo. Nós te louvamos, Pai. Que oportunidade gloriosa. Que nesta manhã o Senhor seja propício a nós, pecadores. Que as palavras dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Que a Tua palavra seja pregada com fidelidade. Que os cânticos entoados sejam além das vozes ouvidas, que sejam de fato cânticos vindos do nosso coração. Que possamos, ó Deus, te adorar, que possamos te amar em cada momento deste culto, Pai. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos entoar o cântico Quão Grande é o Meu Deus. Cantemos ao Senhor.
Congregação do Senhor pode se assentar nesse momento, e eu peço que você abra a palavra de Deus mais uma vez, desta feita no livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, do verso 18 ao verso 20. Miqueias, capítulo 7, do verso 18 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus. Vou esperar mais um pouquinho. Miqueias, capítulo 7, do 18 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais, desde os dias antigos. Esse é um daqueles textos que nós muitas vezes mencionamos, e quando de repente alguém pergunta, mas será que Deus, ele tem amnésia? Será que Deus se esquece literalmente dos nossos pecados? Não sei se você já assistiu aquele filme Homens de Preto, e tem uma técnica lá, um instrumento que eles usam, tipo uma caneta, né? Que aperta um laser assim na frente da pessoa e aí a pessoa esquece de tudo. Eu acho que algumas pessoas tendem a acreditar que é exatamente essa a ideia, como se Deus se esquecesse absolutamente de tudo aquilo que nós fizemos. Mas não é essa a ideia que nós temos aqui. A palavra de Deus nos fala que, de fato, o que nós temos aqui literalmente é: quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não nos trata, essa é a ideia, o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, mas Ele nos trata conforme a aliança. É esse o teor que nós temos aqui no versículo 20. Ele mostra isso: mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais. Não é que Deus se esquece, é que Ele não traz isso à tona. Ele não usa isso como meio para se relacionar comigo e com você. Muitas vezes nós usamos a amargura, muitas vezes nós usamos lembranças do pecado dos outros para falarmos com eles. Deus não faz isso conosco por causa da sua misericórdia, por causa da aliança. Que Deus nos ajude, irmãos. Nesse momento nós somos convidados pelo Senhor para confessarmos os nossos pecados, na certeza de que por causa da aliança da graça, cujo o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, é o mediador, nós seremos perdoados. Você é convidado nesse momento, você e eu, a confessarmos os nossos pecados, na certeza de que em Cristo nós somos perdoados. Vamos orar, vamos ter um tempo de confissão de pecados. Feche seus olhos, vamos confessar a Deus as nossas faltas, tudo aquilo que temos feito, pensado, todas as nossas ações que não estão de acordo com a palavra de Deus. Vamos orar, vamos confessar a Deus. Feche seus olhos.
Deus bendito, quem é como o Senhor, que perdoa as nossas iniquidades e nos trata conforme a aliança da graça. Apesar da tua grandeza, da tua santidade, da tua majestade, o Senhor ama pecadores como nós. Nós não merecemos o teu amor, Senhor. Nós não merecemos a tua benevolência, a tua bondade sobre as nossas vidas. Nós merecemos a tua ira, nós merecemos o inferno, mas a tua misericórdia não nos dá aquilo que nós merecemos. A tua misericórdia, Deus, nos alcança de tal forma que somos perdoados. Não só perdoados, mas transformados, dia após dia, conforme a imagem de Cristo. O nosso pedido, Senhor, nessa manhã, é que o Senhor nos dê um coração puro, um coração disposto a amar o Senhor sobre todas as coisas, disposto a não se irar de maneira injusta, pecaminosa. Ó Deus, santifica o nosso coração, santifica os nossos olhos, santifica as nossas palavras, santifica o nosso pensamento, santifica, ó Deus, os nossos desejos, os nossos projetos, que tudo aquilo que há em nós venha render glórias ao teu santo nome. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Deus, quando pedimos perdão sem realmente refletirmos sobre os nossos erros, sobre os nossos pecados. Tira, ó Deus, toda a apatia, tira toda a dúvida, Senhor. Todo o desleixo na caminhada. Nos dá um coração disposto a te buscar todos os dias, a orar, a ler a tua palavra, a memorizar a tua palavra, a aplicar a tua palavra às nossas vidas. Nos ajuda, Deus. Nós te agradecemos, porque em Cristo nós desfrutamos da tua bondade, em Cristo nós desfrutamos da tua graça, esse favor imerecido, esse favor que é trazido a nós não pelos nossos méritos, mas pela graça que há em Cristo, pelos méritos de Cristo. Nós te louvamos, Deus, porque somos aproximados ao Senhor, somos trazidos a Ti, pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o teu glorioso nome, no nome de Jesus, amém. Ainda sentado, irmãos, vamos cantar Isaías 53, vamos louvar ao Senhor pela sua benevolência em Cristo. Cantemos ao Senhor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga a nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Mais uma vez eu convido a todos a se colocarem de pé e juntos abrirmos a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6. Livro do profeta Jeremias, capítulo 6, onde leremos do verso 9 até o verso 15. Livro do profeta Jeremias, capítulo 6, do verso 9 ao verso 15. Depois eu peço aos irmãos da diaconia, e por favor possam ligar um ventilador aqui para mim, por favor, porque está bem quente aqui em cima. Por favor. A palavra de Deus diz assim, vamos ler alternadamente. Jeremias 6, do 9 ao 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos, diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel, como uma vinha, vai metendo a mão como o vindimador por entre os sarmentos. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o decrépito. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. O Senhor Deus expressa a sua ira contra a situação em que se encontrava o seu povo. E Ele traz à tona aqui falsos pastores, falsos profetas que estavam em meio ao povo, dizendo paz, paz, quando na verdade a situação era absolutamente diferente. Mas era exatamente isso que o povo queria ouvir. Nesse momento, irmãos, vamos cantar o Salmo 1. Vamos cantar Bem-aventurado o homem
que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Vamos cantar ao Senhor mais uma vez. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Prosperará. Peço aos irmãos que possam se assentar nesse momento e vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus, desta feita na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Onde veremos do verso 12 ao verso 20. Gálatas capítulo 4, do verso 12 ao verso 20, diz assim a palavra de Deus: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendeste. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora,
teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Poderei eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Que o Senhor Deus abra o nosso coração nessa manhã para ouvirmos a sua voz. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Vamos pedir a Deus que esteja nos abençoando. Deus Supremo, Deus bendito, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para elevar as nossas vozes em oração a Ti. Neste momento para suplicar ao Senhor que fale aos nossos corações, que pastoreie a nossa vida. Nos dá, Senhor, a disposição de buscarmos, como quem busca uma pedra preciosa, as riquezas desse texto para nós. Que a nossa atenção esteja centrada totalmente no Senhor. Ilumina o nosso entendimento, Pai, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei. No nome de Jesus. Amém. Amém. Certa vez, conversando com o reverendo Augustus, ele disse que é sempre bom a gente lembrar o contexto, porque a igreja se esquece facilmente. Por isso ele disse, olha, lembre sempre. Ele respondeu isso quando eu perguntei, logo quando pensei, e antes, na verdade, de entrar numa série de pregações numa igreja que eu pastoreei lá em São Paulo, fui buscar conselhos com ele e ele trouxe essa orientação. De maneira que serei repetitivo. Repetirei aos irmãos aquilo que os irmãos já têm uma boa noção a respeito desse contexto. Paulo escreve a sua carta aos Gálatas. Essa carta ela não é direcionada a uma igreja, mas essa carta ela é direcionada a algumas igrejas que estavam passando por dificuldades com desrespeito a uma doutrina legalista que estava surgindo no meio deles. E essa doutrina legalista, ela estava sendo anunciada por falsos crentes, que diziam, Cristo salva, mas além de Cristo vocês precisam circuncidar-se. Além de Cristo vocês precisam observar as leis. Se vocês não fizerem isso, de nada adiantará o sacrifício de Cristo. E aquilo estava encantando os irmãos da Galácia de tal forma, que eles estavam abandonando o evangelho da graça, e estavam nesse processo de apostasia. A gente já viu isso no capítulo 1, quando Paulo, no versículo 6, ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, não é isso? Daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo, então, escreve essa carta para admoestar essa igreja, ou essas igrejas locais, para que eles pudessem, então, retornar ao caminho certo e entender de uma vez por todas que só há liberdade em Cristo, só há vida plena pelos méritos de Cristo. Esse é um daqueles textos, esse do versículo 12 ao versículo 20, que muito provavelmente você nunca ouviu uma pregação especificamente nesse texto, porque ele não é um daqueles textos onde o pregador encontra os pontos com facilidade, mas essa é a beleza da pregação sequencial, porque nós não escolhemos texto, nós pregamos aquele texto que vem para nós. E eu peço aos irmãos que nessa manhã, assim como em todos os outros domingos, em todas as outras ocasiões, que os irmãos juntamente comigo se esforcem para que a gente possa extrair desse texto as riquezas que Deus tem para nos ensinar. Porque Paulo vai nos dizer, o próprio Paulo, que toda a Escritura é inspirada por Deus. E esse texto, ele tem muito a nos ensinar nessa manhã. Mas eu não vou me prender aqui a um tema convencional e a pontos convencionais. Os irmãos já têm percebido que essa não é a minha prática.
A minha ideia não é chegar com uma ideia no texto e fazer com que o texto se encaixe nas minhas concepções. A ideia é dizer para os irmãos exatamente aquilo que o texto está dizendo. Então nós vamos estudar esse texto nessa manhã com essa disposição. O que nós temos aqui, irmãos, não é um Paulo apologeta, defensor da fé. Sim, ele vem argumentando dessa forma até aqui. Você vê que Paulo ele desenvolve a sua doutrina a respeito da justificação pela fé de maneira contundente, com repreensões duras, uma argumentação sofisticada, uma argumentação bem articulada. Nesse momento, o que nós temos aqui é um verdadeiro desabafo. O tom que Paulo usa aqui é um tom apaixonado, é um tom bastante pessoal. Olhe para o versículo 12, olha o que Paulo vai dizer: irmãos, assim vos suplico. Olha o versículo 16, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Olha o verso 19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Nós temos aqui o pastor, nós temos aqui o apóstolo Paulo, desejoso por ver aquela igreja de volta aos trilhos, angustiado porque a igreja estava num caminho totalmente diferente. Diante disso, nós vamos meditar nessa manhã sobre o desabafo do apóstolo Paulo ante ao erro dos irmãos da Galácia. E a primeira coisa que nós vamos notar aqui é o apelo do apóstolo Paulo. Olha o versículo 12, olha o que Paulo vai nos dizer: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. O que Paulo quer dizer quando ele inicia com essa questão inicial? Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está dizendo, em outras palavras, sejam como eu, como alguém que desfruta da liberdade cristã. Não se amoldem a essa doutrina que, prometendo uma falsa liberdade, na verdade, promove a escravidão de vocês. A verdadeira liberdade, ela só pode ser desfrutada em Cristo. Sede como eu, desfrutem a vida cristã como eu tenho desfrutado. Porque eu sou como vocês, liberto em Cristo Jesus. Eu experimentei da mesma graça que vocês experimentaram, por isso sejam como eu. É exatamente essa a ideia. E Paulo, ele poderia dizer isso com muita propriedade, porque Paulo, conforme ele nos mostra lá no capítulo 2, ele foi um judeu extremamente zeloso, alguém que acreditava intensamente que o homem é salvo pela observância da lei. E Paulo, em outras palavras, diz: assim como eu me afastei dessa falsa doutrina, assim como eu abri mão dessa teologia equivocada, de que os méritos estão em nossas mãos, sejam como eu, porque eu sou como vocês. Nós somos livres em Cristo, nós somos libertos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o texto de Atos, capítulo 26, versículo 28 e 29, a palavra de Deus nos diz: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Olha a resposta de Paulo: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. O que Paulo está fazendo aqui, no texto de Atos, é a mesma ideia que nós temos aqui no versículo 12. O desejo de Paulo é que aquelas pessoas que estavam ali lhe ouvindo, fossem exatamente como ele era, experimentassem exatamente da mesma graça que ele havia experimentado. O que é que eu posso extrair de lição para mim nesse ponto especificamente? Todos nós, irmãos, enquanto cristãos, deveríamos dizer a mesma coisa, desejar a mesma coisa, que aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho no dia a dia, que
que aquelas pessoas que convivem conosco no nosso próprio lar e que porventura não conhecem a Cristo, que elas pudessem experimentar da mesma alegria, da mesma salvação que nós. Da mesma forma que Paulo olha para aquela igreja e deseja, olha, sejam como eu, desfrutem aquilo que eu estou desfrutando agora. Que esse seja o nosso desejo também. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que cruzam o nosso caminho com indiferença, às vezes olhando de cima para baixo. Que possamos ter a mesma disposição que teve o apóstolo Paulo. Não temos aqui apenas um pastor que se dispõe ou que tem o desejo de que aquelas pessoas continuem a desfrutar. Veja, eles posicionalmente eles são libertos, mas eles não estavam desfrutando dessa liberdade. Que a gente possa ter esse desejo, que as pessoas que estão à nossa volta possam experimentar essa liberdade que nós temos na pessoa de Cristo. Mas por que nós não desejamos isso? Porque, ao que parece, a gente não está desfrutando disso. Parece que a doutrina da libertação que nós temos em Cristo, da justificação, é um ponto apenas para a gente dizer para as pessoas que nós somos salvos. Mas a pergunta que eu faço para você é: você tem experimentado isso? Você tem desfrutado dessa alegria no seu dia a dia, no seu cotidiano? Quando a gente desfruta de algo que é muito bom para a gente não sai espalhando isso para as pessoas. A gente não sai divulgando isso para as pessoas porque a gente quer que elas experimentem da mesma coisa que nós experimentamos. A gente não, quando a gente come um pão gostoso, né? A gente fala, olha, lá vende, vai lá que lá tem, eu comi, gostei, bom, eu quero que você desfrute também. A gente precisa, claro, Cristo muito mais do que um pão de padaria, infinitamente mais. A gente precisa desejar que as pessoas que estão à nossa volta desfrutem da mesma benevolência, da mesma bondade que nós temos desfrutado. Paulo, ele continua no versículo 12, na parte final, dizendo: irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Paulo não tem queixas quanto ao tratamento que aqueles irmãos tiveram com ele num primeiro momento. E é o que ele vai fazer agora. No verso 13 e verso 14, Paulo passa a lembrar aqueles irmãos a respeito de como eles o trataram naquele primeiro momento em que ele esteve ali pregando o evangelho. Olha o versículo 13. Olha o que Paulo vai fazer. Paulo vai lembrar a respeito do cuidado daqueles irmãos, da postura daqueles irmãos em relação a ele quando ele esteve lá pregando o evangelho. Olha o versículo 13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Pela primeira vez, o apóstolo Paulo ele vai dizer para nós em qual circunstância o seu ministério se deu. Como foi isso? Como que aconteceu? Paulo então relata para nós. Olha o versículo 13 mais uma vez. E vós sabeis, vocês sabem que eu preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Quando Paulo diz que pregou por causa de uma enfermidade física, ele não está dizendo que a enfermidade foi a causa, foi o porquê da pregação dele. Paulo está dizendo que foi debaixo de uma circunstância onde ele estava doente, enfermo. Muitos têm pensado sobre que enfermidade era essa. Algumas pessoas chegam a sugerir que Paulo estava com malária. Devido às regiões pantanosas da Panfilha, Paulo havia adquirido essa malária e ele então sobe para a Antioquia da Psídia para se tratar. Outras pessoas vão sugerir que Paulo poderia ter epilepsia. É o que diz, é o que dá a entender, na verdade, no versículo 14, segundo essas pessoas. O verso 14 diz: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Essas duas expressões que nós temos aqui, elas eram utilizadas, segundo os comentaristas, quando alguém tinha um ataque epilético. E o que acontecia, segundo os estudiosos? As pessoas naquela época, ao verem alguém tendo um ataque epilético, e eu não sei quantos aqui já viram, elas
não só ficavam ali assustadas, mas a história nos diz que elas chegavam a cuspir e fazer uma cara de nojo. Por isso que Paulo, ele escreve isso aqui segundo essas pessoas. Outras pessoas sugerem que o apóstolo Paulo, ele tinha problemas nos olhos. O versículo 15, Paulo vai dar a entender isso. Quando ele diz: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Ou seja, eu sou testemunha de que vocês teriam arrancado os próprios olhos para dar para mim. E o versículo 11 do capítulo 6 vai nos dizer que Paulo, ele escreve esse livro com grandes letras, né? O texto diz: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Bom, nós não sabemos exatamente qual a enfermidade do apóstolo Paulo, e isso não é importante para nós sabermos. Ele tinha epilepsia, ele estava com malária, ele tinha problema nos olhos. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que essa enfermidade, de alguma forma, segundo o que o apóstolo Paulo nos diz, era uma tentação para que aquela igreja olhasse para ele com desprezo. Mas não foi essa a postura que aquela igreja teve. Antes, aquela igreja o recebeu. Olha a parte final do versículo 14. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo. Eles haviam recebido o apóstolo Paulo como que estivessem ali recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso, irmãos, faz todo sentido quando o Senhor Jesus Cristo, ele diz lá em Mateus 10:40, quem vos recebe, a mim me recebe. A gente vai pensar um pouco sobre isso. A atitude dos Gálatas, elogiada pelo apóstolo Paulo, nos dá aqui um parâmetro de como deve ser a atitude dos crentes em relação aos seus pastores. E aqui mais uma vez eu entro para dizer aquilo que eu falei no começo. É um daqueles textos que, se o pastor escolhesse, alguém poderia dizer: está advogando em causa própria, não é verdade? Mas a atitude elogiada, a atitude que Paulo elogia naqueles irmãos, é a atitude de receber Paulo, o pastor, enviado por Deus, não por causa dos títulos de Paulo, não por causa do currículo de Paulo, mas por causa da sua fidelidade. Pastores não são apóstolos, mas ao serem fiéis à pregação da palavra, devem ser tratados com máxima deferência. E isso aqui, irmãos, é diferente de bajulação. Isso aqui é diferente de ser bajulado. A ideia não é essa, mas a ideia é pastores fiéis ao Senhor, e isso inclui presbíteros, que são também pastores, devem ser tratados com honra. E não é o que Paulo vai dizer, inclusive lá em Tessalonicenses, que devem ser tratados em máxima consideração. É o que Paulo vai falar. Abre lá, por favor, em Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Veja que é um preceito, é uma ordenança bíblica. Paulo reconhece essa atitude. Vocês não me trataram com desprezo. Vocês não tiveram nojo de mim, antes vocês me receberam como quem recebe o próprio Senhor Jesus Cristo. Vocês me receberam com a máxima atenção, com o máximo respeito. Agora o apóstolo Paulo, ele traz duas perguntas. Olha o versículo 15 e o versículo 16. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? O que o apóstolo Paulo faz aqui, em outras palavras, é: o que foi que aconteceu com aquela alegria que vocês tinham em relação a mim? O que aconteceu com aquela empolgação que existia no nosso relacionamento? Porque eu sou testemunha de que, se vocês pudessem, vocês tinham arrancado os próprios olhos para me dar.
E aí ele agora, no versículo seguinte, no versículo 16, como que perplexo, sem acreditar, angustiado, ele diz: eu me tornei, porventura, inimigo de vocês, porque eu disse a verdade? Vocês deixaram de gostar de mim porque eu estou pregando a verdade? Vocês deixaram de me tratar com honra porque eu estou sendo fiel a Deus? É isso mesmo? É isso que eu estou vendo? Em outras palavras, é isso que Paulo está fazendo aqui. O que aconteceu foi uma completa inversão. Antes, Paulo sendo tratado como um anjo de Deus, como alguém enviado do Senhor, como o próprio Senhor Jesus Cristo, agora sendo tratado como inimigo. E o motivo está aqui, porque ele simplesmente pregava a verdade. Pregava a verdade. Sem sombra de dúvidas, irmãos, esse é um dos aspectos mais dolorosos no ministério. Irmãos que precisam de uma palavra mais dura, de uma admoestação quanto às suas atitudes, e quando são admoestados, eles se tornam então inimigos de seus pastores. Eles se tornam então inimigos das autoridades da igreja, porque eles não conseguem enxergar ali naquele momento a bondade de Deus. Eles não conseguem enxergar ali naquele momento Deus sendo bondoso com eles, enviando os pastores para admoestá-los, enviando os pastores para simplesmente dizer: meu irmão, está errado, não é por aí. Nós gostamos das pessoas enquanto elas não nos contrariam, nós gostamos das pessoas enquanto elas não nos dizem a verdade. Precisamos mudar isso. Aqueles irmãos estavam vendo o apóstolo Paulo como inimigo, não porque Paulo estava pisando na bola, mas porque Paulo estava dizendo a verdade. E quantos pastores não têm perdido seus ministérios, não têm saído de suas igrejas por ser insustentável se manterem ali, por simplesmente serem fiéis à palavra de Deus. Por isso que muitos têm sido pastoreados por pastores da internet. Por isso que muitos têm sido pastoreados por pessoas que estão a um clique de alcance. Nicodemos não está aqui para olhar para a sua cara e dizer que você está errado. Então é muito fácil eu ouvir ele, até ouvir algumas admoestações. Eu não estou dizendo que não deve ouvir. Ouça Nicodemos, ouça Paulo Brasil, ouça tantos outros pregadores. Mas se você for falar com eles, provavelmente na igreja deles, eles vão ter os mesmos desafios, são as mesmas lutas. É muito fácil alguém me ouvir à distância. É muito fácil alguém pegar uma pregação minha da internet e de repente dizer: olha, que bom que se você fosse como aquele pastor. Mas elas não convivem comigo, assim como os irmãos não convivem com esses pastores. Valorizem os pastores que Deus colocou na vida de vocês, mesmo quando eles dizem palavras duras, mesmo quando eles admoestam vocês. Paulo se tornara inimigo daquelas pessoas, por simplesmente dizer a verdade. Olha o que aqui Provérbios 27:6 vai dizer: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Nós queremos isso, não é? Nós queremos pessoas que nos bajulem, nós queremos pessoas que nos elogiem, nós queremos pessoas que nos reconheçam. E nós não suportamos quando alguém chega e diz: olha, vamos sentar, a gente precisa conversar, a gente precisa ajustar algumas coisas. Valorize isso. Não é à toa que nós vivemos um fenômeno, já há alguns anos, de um grande fluxo de pessoas nas igrejas. As pessoas, elas vão para uma determinada igreja, não por causa da confessionalidade, não por causa da teologia daquela igreja. E eu não estou dizendo que não há importância de você se identificar com o seu pastor. Isso é importante, isso é legal, mas isso não pode ser fundamental. Pessoas vão para determinadas igrejas por causa de pessoas, por causa do pastor. E quando o pastor as decepciona, falando coisas que elas não gostariam de ouvir, muitas vezes elas saem da igreja. E elas vivem de igreja em igreja, porque elas querem um lugar onde o pastor diga exatamente aquilo que elas querem ouvir. Que tratem-nas, não conforme a palavra de Deus, mas conforme aquilo que elas querem. Em outras palavras, elas dizem: pastor, não fale aquilo que eu preciso ouvir, fale aquilo que eu quero ouvir. Você tem se tornado inimigo do seu pastor, porque o seu pastor lhe diz a verdade,
Quando você rejeita a repreensão, você não está rejeitando o Eliomar, você não está rejeitando seus presbíteros, você está rejeitando o próprio Deus. Muito cuidado com isso. É muito fácil ser pastoreado por quem sempre fala aquilo que a gente quer ouvir. Crianças, queiram um pastor que fale aquilo que muitas vezes vocês não querem ouvir, mas é aquilo que vocês precisam. É aquilo que vocês necessitam. E certamente Deus há de abençoar vocês com isso. Agora o apóstolo Paulo, ele faz um contraste. Olha o versículo 17 e o versículo 20. Os que vos obsequiam, ou seja, os que agem com gentileza, né? Os que agem com presentinhos, com benefícios, é essa a ideia de obsequiam. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Puderei eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Qual era a atitude dos falsos mestres? Os falsos mestres, ao contrário do apóstolo Paulo, não diziam a verdade para os seus ouvintes. Antes bajulavam. Antes diziam, olha, não é bem assim. É possível vocês viverem a vida cristã dessa forma. É possível vocês caminharem desse jeito. Sim, porque o capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre libertinagem. Parece um paradoxo, né? Uma coisa assim meio estranha. Uma hora os Gálatas estavam abraçando o legalismo, mas eles estavam também correndo no erro da libertinagem, ou seja, de viverem desregradamente. Os falsos mestres estavam ali, não para pregar a verdade, mas para enganar com lisonjas, com elogios. E aí você pergunta, pastor, por que tem tanta igreja que prega coisa errada cheia? Porque os pastores pregam exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. O que não falta é a igreja, a sua cara, do jeito que você quer. Você quer que tipo de igreja? Você não precisa se esforçar para encontrar uma igreja exatamente que se encaixe nas suas convicções. É o que Paulo está trazendo aqui. A reação dos irmãos da Galácia era uma reação de inconstância. No versículo 18, eles dizem, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Paulo levanta aqui essa atitude inconstante dos irmãos da Galácia. Quando ele estava com eles, eles eram zelosos. Agora que Paulo se afasta, eles então perdem o zelo. Eles perdem a constância. Agora olha a atitude do apóstolo Paulo. No verso 19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Puderei eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Em contrapartida, o apóstolo Paulo, ele não estava ali para perder tempo, ele não estava ali para bajular. Não, pastor, não prega sobre isso não. Não prega sobre isso não, porque senão a irmã tal não vai gostar, porque a irmã tal está vivendo dessa forma. Não, pastor, não fala assim não, porque tem uma família na igreja que é uma família influente. Tem uma pessoa na igreja, pastor, que essa pessoa dá o maior dízimo da igreja. Não fala isso não. O que tem de coisas nesse sentido não é brincadeira. Graças a Deus que eu nunca ouvi isso aqui na igreja. Graças ao Senhor Deus. E a nossa oração, irmãos, é que vocês continuem orando por nós, para que o nosso conselho continue nessa disposição de agradar somente a Deus. Quem sustenta essa igreja é Deus. Quem sustenta essa igreja não é a pessoa que tem o maior dízimo. Quem sustenta essa igreja é Cristo. Cristo é o Senhor dessa igreja. E enquanto Ele for o Senhor dessa igreja, essa igreja precisa pregar a verdade, doa quem doer. Vocês serão edificados. Vocês serão abençoados. Quanto mais este púlpito for fiel à vontade de Deus. Louvado seja Deus. Cristo nos trata da mesma forma.
E quem sou eu para tratar os irmãos com deferência de acordo com a conta bancária ou com os títulos acadêmicos? Paulo estava ali sofrendo por aquela igreja, até que Cristo fosse formado naqueles irmãos. E ele compara esse sofrimento a dores de parto. As irmãs aqui que já passaram por uma gravidez complicada, eis aqui uma gravidez complicada. De alguém que estava sofrendo nessa gestação. E isso aqui, irmãos, traz implicações para nós, pais. Nós somos os primeiros pastores dos nossos filhos. Eu não sei você, mas há dias em que eu acordo refletindo sobre as minhas atitudes em relação ao meu filho, em relação agora à minha filha, que não sofre tanto, mas o meu filho que já me conhece, já conhece a minha esposa. Às vezes eu acordo pensando: Senhor, me ajuda a ser um pai melhor. Senhor, me ajuda a lidar com os pecados do meu coração, para que eu possa pastorear o meu filho. Paul Tripp já disse que o maior obstáculo dos pais na condução de seus filhos é a idolatria do seu próprio coração. Onde é que eu quero chegar com isso? Os nossos filhos, irmãos, nós sofremos com a gestação, não é só quando há uma gestação literal, mas é quando há também uma gestação espiritual, no sentido de que eles estão sendo gerados, eles estão sendo formados, e isso traz dor, isso traz desconforto, mas a gente precisa ser fiel a Deus. E também, não dizer aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles necessitam. Eu não estou falando de sempre ter uma palavra dura, não é isso. Mas eu estou falando de sermos primeiros, e acima de tudo, embaixadores de Deus, representantes de Deus na vida deles. O nosso foco maior na vida dos nossos filhos é formar o caráter de Cristo neles. Não é que eles sejam médicos ou advogados ou coisas desse tipo. Do que adianta ser um médico e ir para o inferno? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Por isso, a mesma disposição que o apóstolo Paulo teve em relação às suas ovelhas, nós precisamos ter em relação aos nossos filhos. Pai que diz que é fácil conduzir o filho nos caminhos do Senhor, não sabe o que está dizendo. Não sabe o que está dizendo. É duro, irmãos. É difícil. Porque nessa trajetória nós lidamos com os nossos pecados. Nessa trajetória a gente lida também com o nosso coração caído. Mas louvado seja Deus, que em Cristo nós podemos fazer isso. Em Cristo nós podemos ser um pastor, tal qual foi o apóstolo Paulo. Graças ao Senhor, nós podemos ter essa disposição, essa atitude. Nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Precisamos ter cuidado com a inconsistência. Tão importante quanto o início da caminhada cristã é o processo. Aqueles irmãos da Galácia começaram bem. Ouviram a pregação do apóstolo Paulo. Nossa, é Paulo que está pregando aqui. Louvado seja Deus por isso. Começaram bem, mas não atentaram para o processo. A gente gosta de ter aqueles momentos pontuais na nossa caminhada, mas a gente negligencia o processo, a disciplina do dia a dia, a observância da palavra de Deus todos os dias. A vida cristã, ela não é feita de momentos não, a vida cristã é uma maratona, e nessa maratona às vezes a gente tropeça, nessa maratona às vezes a gente cai, mas a gente precisa se levantar e continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Outra coisa, os verdadeiros inimigos do evangelho são os falsos pastores, que sempre falam aquilo que os irmãos querem ouvir, ou mesmo que bajulam os irmãos por motivos interesseiros. Lembra do texto que a gente leu na liturgia? Jeremias 6, versículo 14. Quando Deus diz que os falsos pastores, eles curavam superficialmente a ferida do seu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Como você reage quando o seu pastor fala aquilo que você não gosta de ouvir? Não quer ouvir? Qual é a sua atitude? Você some?
Você age de maneira hostil, você ridiculariza, você despreza, ou você entende que Deus está manifestando a graça dele na sua vida, através da boca do seu pastor, exortando você naquele momento. Algumas pessoas chegam a mudar de igreja, outras pessoas retornam, outras pessoas ficam, porque elas entendem que se Deus está falando, isso é sinal da bondade de Deus. Como é bom para um filho saber, e que bom seria se os nossos filhos soubessem disso, que muitas vezes nós corrigimos os nossos filhos, os corrigimos, para o bem da alma deles. Não porque nós os odiamos, mas porque nós o amamos. E amamos de tal forma, que muitas vezes precisamos corrigi-los e falarmos de uma maneira dura. Calvino diz que se os ministros quiserem agir de maneira acertada, que trabalhem a fim de formar Cristo, não eles próprios em seus corações. Eu já passei por lugares onde, como foi difícil pastorear a igreja, porque aquela igreja, ela não era a cara de Cristo, aquela igreja era a cara do pastor anterior, e o pastor foi embora, e ficou um bocado de viúva do pastor. O pastor morreu, mas a gente está vivendo luto, e vive esse luto por muitos anos. Só ouve aquele pastor, só busca orientação naquele pastor, porque não percebem ali que de fato Deus está mandando pastores para aquela igreja, Deus está mandando pessoas para orientá-los, e o supremo pastor da igreja é Cristo. Por isso, irmãos, eu fico feliz, e para mim é importante, enquanto cristão, que a gente se ame, que a gente se ajude. Eu preciso dos irmãos. E como é bom quando a gente é abençoado, e eu tenho sido muito abençoado nessa igreja, através dos relacionamentos que Deus tem fortalecido. Mas eu não tenho nenhum interesse que os irmãos me amem de tal forma, e aí não é amor, né? Deixa de ser amor, mas que me amem de tal forma que tapem seus ouvidos para outros pastores, porque o supremo pastor dessa igreja é Cristo. Essa igreja não tem que ser a minha cara, essa igreja não tem que ser a cara do Eliomar, essa igreja tem que ser a cara do seu cabeça, e o cabeça é Cristo. Ela não tem que ser a cara do presbítero Fábio, ela não tem que ser a cara do presbítero Marcos, ela não tem que ser a cara do presbítero Queiran. Essa igreja é de Cristo, e nós somos seus servos. Estamos aqui por um tempo, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, talvez eu fique até os meus últimos dias, talvez os presbíteros também fiquem até os seus últimos dias, mas se tem uma pessoa que não vai abandonar essa igreja, essa pessoa é Cristo, e é Ele quem mantém essa obra. Essa igreja tem que ser cada vez mais parecida com o seu dono. Por isso, irmãos, vamos juntos trabalhar em prol disso, para que cada vez mais essa igreja olhe para Cristo, para que cada vez mais essa igreja valorize os ministros que são fiéis à palavra, não pelos ministros em si. Nossa, vamos valorizar. O que eu já vi de igrejas que muitas vezes assim, fulano, ele vai receber tanto. Por que não? Porque ele tem mestrado, não porque ele tem doutorado. Valorizam pelos títulos acadêmicos. E muitas vezes, essas pessoas, eu não estou desvalorizando. Para quem de repente está nos ouvindo agora pela primeira vez, a gente estuda, a gente busca se aperfeiçoar, nós buscamos progredir academicamente, em prol de abençoar a igreja. Mas, irmãos, muitas vezes, pessoas que têm tantos e tantos títulos, são incapazes de sentar na sua casa para tomar um café com você, e rir das suas besteiras, ou até mesmo falar, não estou falando de coisas pecaminosas, mas desfrutar de uma amizade natural. Mas a gente se encanta, com o título. A gente se encanta com essas coisas, essa pompa intelectual, que muitas vezes paira no contexto da nossa igreja presbiteriana do Brasil. Mais uma vez, o academicismo ele é bênção, quando ele serve ao propósito de glorificar a Deus. Mas quando ele é reduzido ao propósito de simplesmente fazer com que a gente admire homens,
e não olhe para Cristo, descumpriu o propósito. Então, meus queridos, valorizem seus pastores enquanto eles forem fiéis à palavra. E não pelos títulos que eles têm, mas pela sua fidelidade às Escrituras. Orem por isso. Incentivem seus pastores a isso. Estimulem, orem por eles. Abençoe a vida deles, para que eles sejam cada vez mais fiéis na pregação. Olhem para Cristo, e que Cristo seja formado em nós. No nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Eu quero fazer mais uma oração nesse momento, antes de celebrarmos a ceia, a mesa do Senhor. Deus bendito, Deus supremo, estamos diante de um texto, Pai, não muito fácil, mas certamente de um texto que falou muito ao nosso coração. Te agradecemos, Pai, por esta porção da Tua palavra. Te louvamos e pedimos que o Senhor continue, por meio da meditação nossa, a falar aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a termos a disposição de ouvirmos pregadores fiéis, ouvirmos pastores fiéis, e que isso, Deus, possa forjar o caráter de Cristo cada vez mais em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a não nos desviarmos pela argumentação bonita dos falsos mestres, mas a permanecermos firmes, ouvindo a voz do pastor supremo da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Traz maturidade para a nossa igreja, Pai. Fortalece os passos dos irmãos, que cada vez mais esses irmãos, a começar por mim, se pareçam com o nosso Redentor. Nos ajuda, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu peço que você abra lá em Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26. E deixe sua Bíblia aberta, aí no capítulo 26, onde nós leremos do versículo 26 ao versículo 30. Enquanto isso, eu convido o grupo de música para que venha aqui à frente. Em resposta à pregação da palavra de Deus, eu convido os irmãos, juntamente com a igreja, para entoarmos o hino de número 145. Hino de número 145, Refúgio Verdadeiro. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar ao Senhor. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre
irmãos podem se assentar novamente? Agora sim, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez em Mateus, capítulo 26. E vamos ler do verso 26 ao verso 30. Mas antes eu quero convidar os presbíteros para que venham aqui à frente. Presbítero Fábio, fique tranquilo se não puder vir. O presbítero Fábio está nos auxiliando aqui nessa parte tecnológica, mas puder, pode vir. Presbítero Queiran, e peço que venham de luva, né? Porque conforme nós sabemos ali o nosso kit, tá? Eu vou falar daqui de cima, tá bom? E depois eu vou descer apenas para distribuir, na verdade, passar a bandeja aos irmãos. Passa um par de luvas para mim também, porque vai que não é, sei lá, higiênico, né? Pegar na bandeja sem as luvas. Opa, bom, são os tempos, né? Só para que os irmãos saibam, os presbíteros eles vão passar na hora do pão e eles estarão com um pegadorzinho, tá? Eu peço que você não coloque a mão dentro da bandeja para pegar o pão e nem pegue o pão do pegadorzinho, tá bom? O que é que você vai fazer? O presbítero vai chegar perto de você, você vai estender a sua mão e ele vai colocar o pão na sua mão, ok? Tá bom? Então, vamos tentar aí fazer dessa maneira, que é uma maneira que nós entendemos ser uma maneira mais tranquila. Bom, a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 26, do verso 26 ao verso 30, o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, depois de tanto tempo, que privilégio para nós é podermos participar desta mesa bendita mais uma vez. Esta mesa que comunica aos nossos corações, pela ação do Espírito Santo, todas as bênçãos daquilo que Cristo fez por nós. Esta mesa, ela nos lembra, ela prega, ainda que silenciosamente, ainda que sem palavra alguma, ela prega para nós dizendo que em Cristo nós somos adotados, por isso nós podemos chegar à mesa. Em Cristo nós somos herdeiros de uma grande promessa. Em Cristo nós somos bem-vindos. Você não está sentando à mesa de um estranho, você não está chegando a um banquete como um penetra, você está chegando a esta mesa como alguém que é conhecido, alguém por quem Cristo morreu. O Senhor Jesus Cristo instituiu esse momento para nos lembrarmos a respeito daquilo que Ele fez por nós. Não há mais medo, não há mais temor, porque em Cristo a nossa dívida diante do Pai é paga. Em Cristo não há mais luto, em Cristo não há mais dor, no sentido de buscarmos, conforme Paulo fala nos rudimentos do mundo, né? De todas as formas, a salvação da nossa alma pelos nossos próprios méritos, porque Cristo é aquele que morreu no nosso lugar. Mas o que é interessante é que esse momento da ceia, ele não só nos reporta para o passado. O Senhor Jesus Cristo diz no verso 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Nós não devemos apenas olhar para aquilo que Cristo fez, nós devemos olhar para o futuro. Lembra que Paulo diz que nesse momento nós anunciamos a morte do Senhor,
até que Ele venha. Haverá um dia em que nós ceiaremos juntamente com o nosso Redentor. E nós estamos aqui como que ensaiando esse momento, nos lembrando, essa não é a nossa última ceia. Mas será que é a penúltima? Será que é aquele momento que antecede a vinda do Cordeiro? Que os nossos corações, irmãos, estejam postos na eternidade. Vamos orar. Vamos, diante do Senhor, abrir os nossos corações e celebrarmos esse momento, não desconsiderando os nossos irmãos. Essa mesa, ela não é uma mesa individual, ela é uma mesa onde os filhos de Deus, onde a família de Deus se assenta para celebrar os feitos do Senhor. Crianças, olhem para esse momento. Esse é o momento que vos aguarda no futuro. Desejem participar desse momento. Queiram participar do pão e do vinho também. Ardentemente, com grande expectativa. Perguntem aos pais de vocês: pai, o que é que significa isso? Por que eu não posso participar? Por que o pastor fala que eu devo desejar participar desse momento? Esse momento é para te lembrar, criança, que um dia nós éramos servos no império das trevas. Éramos servos do diabo. Mas Deus, por meio do guerreiro Senhor Jesus Cristo, nos libertou, nos salvou, nos alcançou. Que você experimente essa benevolência também. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Vamos pedir a Deus que esteja nos abençoando. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de participarmos desta mesa bendita, de celebrarmos este momento, onde somos lembrados a respeito dos feitos gloriosos de Cristo, relativos à nossa redenção. Ó Senhor, nós não merecemos. A nossa atitude nessa manhã é como da mulher cananeia. Deixa com que ao menos nós possamos comer das migalhas. Enquanto isso, o Senhor nos diz: eu sou o pão da vida, e aquele que desfrutar de mim jamais terá fome. O Senhor não nos promete apenas migalhas, na verdade o Senhor nos promete o pão vivo que é o Senhor. O Senhor se deu por nós. E depois do dia que nós te encontramos, nunca mais encontramos motivos no mundo para buscarmos satisfação, porque tudo aquilo que precisamos nós encontramos em Ti, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, Deus, aqueles elementos que serão utilizados. Eles continuarão pão e vinho, não mudarão. Que eles sejam instrumentos, pelo Teu Santo Espírito, comunicando a Tua palavra aos corações daqueles que estão aqui presentes, para nos abençoar. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, nós vamos participar do pão. E eu peço aos irmãos que forem participar, que são habilitados pelo batismo e profissão de fé, eu vou só distribuir a bandeja para os irmãos, nesse momento eu não vou falar. Fiquem de pé, por favor, aqueles que forem participar. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador.
Irmãos, semelhantemente, como nós participamos do primeiro elemento, vamos participar do segundo. Vamos colocar de pé mais uma vez. Como os irmãos sabem, é tudo muito novo para todos nós. Então, nesse momento, eu peço aos presbíteros que peguem, por favor, o vinho e já possam distribuir. Nós vamos pedir o seguinte: você, ao tomar o vinho, não devolva o cálice, tá? Fique com o cálice. Nós vamos depois recolher com uma sacola. Esse cálice, ele é descartável, tá bom? Então, você toma e fica com você. Depois nós pegaremos, tá bom? A coroa Jesus me dará nessa cruz. Padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo. Eu triunfo. Pois um dia em lugar de uma Vamos orar nesse momento? Vamos pedir a Deus que esteja nos abençoando. Senhor nosso Deus, bendito Pai, te agradecemos, Deus, por participarmos deste momento tão importante. Continua a nos abençoar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar em seus lugares. Agora não, daqui. Irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus por este culto. E após essa oração, eu estarei impetrando a bênção. E após esse momento, vamos colocar de pé? E após esse momento, da impetração da bênção, nós cantaremos a doxologia, tá bom? E aí, eu trarei alguns avisos importantes. Senhor, te agradecemos, Pai, por este culto. Te louvamos por podermos aqui, Pai, como igreja, te adorar. Te louvamos pelos nossos irmãos que nos acompanham. Fortalece a nossa vida. Fortalece o nosso coração. Nos ajuda, Deus, a caminharmos de acordo com a Tua palavra, com os ensinamentos que nós recebemos hoje pela manhã. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que o poder e as eternas consolações do Divino e Santo Espírito repouse sobre cada um de vós, hoje e sempre. Amém. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens dê louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dá. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens dê louvor. A
irmãos podem se assentar nesse momento. Presbítero Fábio, por favor. Nós queremos louvar a Deus por esse momento, né, participarmos deste culto solene, graças ao Senhor. Que Deus continue abençoando os irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida, você que nos acompanha, né, que o Senhor continue a nos fortalecer, tá bom?